Olá, meu povo, olha só comigo aqui. A gente vai falar sobre matemática discreta, teoria dos números. Dentro da teoria dos números, a gente fala sobre números primos. É sabido de vocês que dentro da teoria dos números, matemática discreta, a gente estuda os matemática nos números inteiros, números inteiros, ou seja, z. Lembrando que o meu n, os números naturais, está dentro de z, né? Lembrando disso aqui. Então, o que é que estuda? São várias propriedades que a gente estuda dentro da matemática discreta. Teoria dos grafos também, que não são números inteiros. Mas o que a gente não trabalha com números reais. Não trabalha com números reais, certo? Então aqui a gente vai falar hoje sobre números primos e fatoração, tá bom? Então vamos lá. Então, primeira coisa, vamos relembrar aqui números inteiros e suas propriedades. Então, números inteiros e suas propriedades. Se liga aqui comigo o seguinte. Aqui são os números inteiros, lembrando que isso aqui são os números naturais, né? Aqui são os inteiros negativo, aqui positivo e aqui o zero. Tá? Então, o que acontece com os números inteiros? Vale a lei da associativa, comutativa, distributiva, identidade para adição, identidade para multiplicação e o inverso aditivo. Não tem o inverso multiplicativo. Olha só, lei da associativa. O que é a lei da associativa? É quando você fala o seguinte, você pega um parênteses aqui, coloca A mais B mais C. Primeiro você soma A mais B, primeiro, para depois somar com C. Aqui primeiro você soma B com C, para segundo somar com A. Vale tanto a associativa para a multiplicação como a adição. Então, a associativa da soma, né, da adição e da multiplicação. Aqui, lembrando que A vezes B vezes C é a mesma coisa de A, B, C. Quando não tem sinal nenhum, está multiplicando. Certo? Então, você pode multiplicar primeiro AB, depois multiplicar por C, ou primeiro multiplicar BC. Ok? Aí, olha só comigo aqui o seguinte. Lei da comutativa. Comutativa quer dizer troca, permutar. Isso aqui quer dizer permutar ou trocar. Certo? Ou trocar. Então, se você pega e soma A mais B, é a mesma coisa que somar B mais A. A vezes B é igual a B vezes A. Parece ser uma coisa tão óbvia, tão simples, mas o que acontece? Se essa propriedade não valesse, imagina você passando no caixa do supermercado. Passar um pacote de macarrão e outro de feijão. Se você invertesse a ordem dos preços ali, desse outro valor, ia ser uma complicação, né? Então, nem todos os conjuntos isso acontece com essa propriedade, mas no conjunto dos números inteiros, números reais, isso acontece. Vamos lá. Lei da distributiva. O que é a lei da distributiva? É quando você pega aqui, distributiva em relação à soma, tá vendo? Da multiplicação em relação à soma. Então, multiplicar A vezes B e A vezes C. A vezes B e A vezes C, somando, Então, AB e AC. A identidade em relação ao número, a identidade em relação à adição, em relação à multiplicação. Em relação à adição, a gente fala o seguinte: o elemento neutro da adição é o zero. Se você pegar somar com zero, somar com zero. A mais zero é a mesma coisa de zero mais A, que é igual a A. E aqui, A vezes 1 é 1 vezes A, que é o próprio A também, certo? E o inverso aditivo. O inverso aditivo a gente chama de menos A. É o número que você vai somar, somar com A, e vai dar zero. Pronto, esse aí é chamado inverso aditivo. Beleza? Tranquilo? Vamos lá agora falar sobre números primos. O que são números primos? Para que eles servem? Onde é que é usado? Primeira coisa é definir o número primo e entender como é que ele se comporta. Né? Descrever alguns números primos, como é que descobre que um número é primo. A princípio parece ser uma coisa tão trivial, tão simples, mas isso aqui é utilizado em criptografia, certo? É uma chamada criptografia RSA, que a gente vai estudar mais para frente. Então, vamos que vamos. Tudo isso aqui é importante para estudar. Números primos. Um número inteiro positivo P maior do que 1 é chamado número primo se e somente se os divisores, os fatores positivos de P for 1 e P. Um número inteiro positivo ele é maior que 1
não é primo, é chamado número composto. Então, vamos ver aqui, ó, o 7 aqui. 7 é um número primo? Sim, porque só tem como divisores o 7 e o 1. Ó, 7 dividido por 7, ele dá 1. E o 7 dividido por 1 dá 7. Não tem nenhum outro número inteiro que divida o 7, para dar resultado exato. Então, nesse caso, a gente fala que 7 é primo. Ó, 7 é primo. O 15 não é primo. Por quê? Para o 15 ser primo, ele tinha que ter só dois divisores. O 1 e ele próprio. Só que ele tem mais de dois divisores. Olha só, o 3 divide 15, vai dar 5. O 5 divide 15, que vai dar 3. Tá vendo? Então ele é chamado número composto. Ó. É um número composto. Então a gente lê assim, ó, lembrete. Um número inteiro n é composto se houver um número inteiro, ó, tal que A divide n, tal que esse A está entre 1 e n. A gente fala que A divide n. Ó, A divide n, certo? Esse símbolo aqui é que falar que A divide n. Então aqui, ó, existe um número entre 1 e 15, ó, existe um número n entre 1 e 15, tal que esse n divide 15. Vamos supor, o 3. 3 divide 15. 3 divide 15. E 3 dividido por 15 dá quanto? Dá 5. Ó, dá 5. Certo? Então a gente fala número composto é quando tem um outro divisor sem ser ele próprio 1. Pronto. Número primo. Vamos que vamos. Teorema fundamental da aritmética. Então o que é que fala o teorema fundamental da aritmética? Que todo número positivo maior que 1 pode ser escrito univocamente, de forma única, como um produto de números primos. Por exemplo, você pega aqui o 6, é 2 vezes 3. Ó, o 10 é 2 vezes 5. Se você pegar o 14, é 2 vezes 7. E se você pegar, por exemplo, o 15 que a gente estava falando, é 3 vezes 5. Então, olha só, você pode escrever como produto, o resultado. Ó, o resultado da multiplicação. Então, qualquer número ele pode ser escrito como um produto de números primos. Eu não vou ficar aqui fazendo a demonstração de todos os teoremas. Um ou outro a gente faz um comentário aqui, porque eu não vou também cobrar de vocês essas demonstrações, certo? Uma coisa ou outra mais simples a gente fala e prova. Mas você pode pegar o livro, dar uma olhada e tirar dúvida comigo, caso você tenha interesse. Ou eu posso até fazer um outro vídeo, fazendo só demonstrações de teoremas. Vamos lá, que o curso aqui não é tão longo, é um curso curto, e a gente tem que dar conta, né, de toda a ementa. Olha só comigo aqui o seguinte, números primos menores que 100. Números primos menores que 100. Você observa aqui que o 1 não entra aqui, ó. O 1 não está aqui, tá vendo? Não tem um 1. Ó, o 1 não é primo, ó. 1 não é primo nem composto. Então, o número 1, ele nem é primo nem é composto, certo? Então, aqui são os primos menores que 100. Então, vamos lá. Quais são os números primos menores que 100? O 2 é um número primo, é o único número primo par. Ó, 2 é o único número primo par. O 2 é o único número primo par. Então, o que, é que a gente tem aqui? Ó? Quem são os primos aqui? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13. Ó. O único número primo par é o 2. E aqui são até 97, que é o maior número primo menor do que 100. Aí a gente vem aqui. Como é que a gente descobre que o número é primo? Perguntas como essa começam a surgir. O número primo só tem dois divisores, aqui você tem os números primos, o 23 só pode dividir por 1 em 23, o 19 só pode dividir por 1 em 19, o 31, 97.
Mas como é que você olha para o número e fala, esse cara é primo, é meu parente, né? É um número primo. Como é que você sabe isso? Olha só, tem um teorema aqui que ajuda nisso, que é o seguinte. Se n é um número composto, então n tem um divisor primo menor ou igual à raiz de n. Menor ou igual à raiz de n. Então, se ele for um número composto, ele vai ter um divisor menor do que a raiz de n. É isso que está falando. Então, se não tiver, o número é primo. Então, olha só, vamos ver aqui. Mostra que isso aqui é primo. Então, você vai pegar, extrair a raiz quadrada de 101. Extraindo a raiz quadrada de 101, isso aqui vai dar aproximadamente, ó, você tem que 10 vezes 10 é 100. Então, a raiz de 100 é 10. Como você tem raiz de 101, é 10, alguma coisa. Vou colocar 0,1, 10,01, aproximadamente aí. É um número próximo disso aqui, certo? Não importa, você não precisa encontrar exatamente. Você sabe que é próximo de 10,01. Vamos colocar aqui, vamos chutar dessa forma. Aí o que é que acontece? Tem que existir um número n menor do que isso aqui. Quem são os possíveis valores de n? Aqui, números primos. Menor do que raiz de... Olha só, isso aqui quer dizer que n é menor do que 10,01. Então, você vai pegar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ó, primeira coisa, 0 não divide ninguém. 0 não é divisor de ninguém. Então você vai fazer assim, ó. O 0 não serve. 1. Ó, 1 não é primo. Né? Então o 1 e o 0 não vai contar. 2 divide 101? Não. 2 não divide 101. 3 também não. 4 não. Né? 2 não divide, que é par. O 3 não divide, porque a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. O 4, ele tem que ser... Os dois últimos algarismos tem que ser divisível por 4, não pode. 5 tem que terminar em 0 ou 5. 6 tem que ser por 2 e 3, não pode. 7 você pode testar e não é. 8 também não, 9 também não e 10 também não. Como nenhum, ó, como nenhum número desse é divisível, ó, como nenhum dos valores de n é divisor de 101, então 101 é primo. Ó, então 101 é primo. Beleza, tranquilo? Pronto. Isso serve para qualquer número. Né? Olha como a gente facilitou aqui. Foi bem rápido. Senão você teria que testar um por um. Todos os números primos menores que 101 que divide 101. Teria que testar os números primos. Aí você teria que testar todos esses números aqui. Ó. A gente evitou fazer todas essas contas com esse teorema, facilitou. Aí. Essa aqui é uma demonstração. Eu vou comentar aqui a demonstração daquele teorema, demonstração do teorema, ó, do teorema anterior. Certo? O que fala essa demonstração? Vou estar falando a demonstração aqui. Se não entender, anote e pergunte, tá bom? Olha só, essa aqui, tranquilo para a gente explicar rapidinho. Ó, se n é um número composto, então pela definição de número inteiro composto, sabemos que n tem um fator a entre 1 e n. Né? Assim, pela definição de número inteiro positivo, a gente vai ter isso aqui, se ele for um número composto. Ó, se ele for um número composto. Suponha que ele seja um número composto. Então, se B for um número positivo maior que 1, a gente tem que, assim, a gente vai mostrar agora que A é menor do que a raiz de n ou B é menor que a raiz de n. Não pode acontecer isso aqui. Porque se A for maior que a raiz de n, e B também, se for maior, se você multiplicar A vezes B, vai ficar maior do que a raiz de n vezes a raiz de n. Ou seja, aqui vai ficar A vezes B maior do que n ao quadrado. Ó, A vai ficar assim. A
maior do que raiz de n. E aqui b maior do que raiz de n. Estou fazendo essa parte aqui. Então, se a gente multiplicar isso aqui, vai ficar a vezes b é maior do que raiz de n vezes a raiz de n, que é raiz de n ao quadrado, que vai dar n. Ou seja, a vezes b vai ficar maior que n. Ó, a vezes b é maior que n. Só que a vezes b não pode ser maior que n, porque a gente, pela definição, a gente está falando que n é igual a vezes b. Então, isso aqui é uma contradição. Consequentemente, a gente vai falar que, nesse caso, meu A tem que ser menor do que a raiz de n e o B também, menor ou igual. Como ambos A e B são divisores de n, temos que n é um divisor positivo, não excedente a n. Não excedente a n. Esse divisor é primo, ó, pelo teorema fundamental aritmética. Então, tem um divisor primo que é menor do que ele mesmo. Neste caso, n é primo e é menor ou igual a raiz de n. Então, essa é consequência, essa prova por contradição, certo? Prova por absurdo. Então, lá, uma outra maneira, um dispositivo para você encontrar os números primos. Conversando com alguns alunos de alguns semestres, ele fala assim, o professor de informática, ele pediu para a gente fazer um algoritmo que encontre cada número primo. Exprima aí cada número primo menor do que 100, menor que 20. Como é que você encontra os números primos? Você pensa de como estruturar esse algoritmo, né? Então, o crivo de Eratosthenes vai ajudar você a ter essa ideia de criar um algoritmo desse tipo. Então, observe aqui comigo o seguinte. Vamos assim, ó, como é que funciona o crivo de Eratosthenes? Ó, esse crivo de Eratosthenes. Utilizado para encontrar todos os primos não excedentes a n. Então, o que a gente vai fazer? Inicialmente, a gente determina-se o maior número a ser checado. A gente vai ver o maior número a ser checado, que corresponde à raiz quadrada do valor limite arredondado para baixo, né? Como a gente viu, a raiz de 101, né? Arredondado dá 10. Aí a gente vai criar uma lista, com todos os números inteiros do 2 até o 101, certo? Aí encontre o primeiro número da lista, aí nesse caso é o número 2. Remova da lista todos os múltiplos de 2, exceto ele próprio, até o limite. Depois, o próximo número da lista é o após o primo anterior, nesse caso seria o 3. Aí vai pegar, fazer o mesmo procedimento, vai anular os múltiplos de 3. Ó, os múltiplos de 3. Vai anular o 9, o 6 já tinha anulado e o 12, porque é par. Então, isso aqui a gente vai fazer dessa forma. Ó. Vou mostrar um exemplo aqui para você entender. Eu vou usar o crivo de Eratosthenes para encontrar todos os números primos menores que 100. Aí o que é que você vai fazer? Você vai chegar aqui, ó, você vai pegar um número, olha só, pegar o número 2, ó, vai pegar, circular o 2 e vai riscar todos os múltiplos de 2. Vai riscar todos os múltiplos de 2. Ele está com risco aqui embaixo, tá vendo? Então você vai riscar todos os múltiplos de 2. Ó, riscando todos os múltiplos de 2. Aí vai fazer isso aqui, não vou fazer com todos. Depois você vai pegar, ó, dividir por 3. Você vai pegar agora, já circulou 2, aí você vai circular o 3. Só que agora você vai cortar todos os múltiplos de 3. Quando você vai fazer para cortar os múltiplos de 3, você vai cortar o 9, o 6 já tinha cortado, tá vendo? E o 4 já tinha cortado, e o 10 já tinha cortado, o 12. Aí você vai pegar o 12 é múltiplo de 3, aí vai o 15, que não tinha cortado, o 16 já tinha, o 18 vai cortar novamente, 20, 22, 24, aí você vai cortar, o 27, tá vendo? Vai cortar. E hoje 28 já tinha cortado, o 30, 32 e assim por diante. Você vai pegar o próximo número primo, você já pegou o 2 e pegou o 3. Aí você vai pegar o 5, que é um número primo, ó, você já tinha pego o 2, tinha pego o 2, o 3 e o 5 agora. Aí você vai riscar os múltiplos de 5. 5, ó, 10, 20, 30, 40, 50, né? E vai multiplicar os múltiplos, ó, só com terminado de 5 e 0, tá vendo? Aí você vai pegar o 7, ó, vai pegar o 7 e vai riscar os múltiplos de 7.
como é que você faz? Ó, riscando os múltiplos de 7. Aqui a gente riscou os múltiplos de 5, agora o de 7. Aí 7, 14, 21 já tinha riscado. Aí você vem 28, 42, 49, que não tinha riscado ainda, tá vendo? 49. Aí 56 já tinha riscado. Aí você coloca mais 7, 63 e assim por diante. Quando você fizer isso aí, o que sobrar vão ser os números primos. Esse aqui, ele não está, porque está em PDF aqui, ele não consegue mostrar esse crivo. Eu vou abrir um outro arquivo para você perceber aqui. Olha só comigo, ó. Olha só que legal. Ó, se liga aqui. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Aqui ele pega, circula, vai começar do zero de novo. Deixa ele terminar aqui. Aí ele vai, começa do zero, ó. Novamente. Ele vai pegar o 2, circula o 2, risca os múltiplos de 2. Depois, ele vai pegar o 3 e riscar os múltiplos de 3. Circulou o 3, elimina os múltiplos de 3. Foi o que a gente estava fazendo. Só que ele está fazendo um menor que 120. Pegou 5, riscou o múltiplo de 5. 7, riscou os múltiplos de 7, de amarelo. Você pega o 11, risca o múltiplo de 11. Aí você vai pegando o próximo. 17, risca os múltiplos de 17. Ó. Aí o que vai sobrando ali, ó, são os números primos, certo? O que sobrar são os números primos. Bacana, né? Isso aí, bacana. Aí você consegue riscar só os números primos. O que sobrar, ó, o que você risca os números compostos, o que sobrar são os números primos. Vamos lá, voltando aqui. Ó, encontre a fatoração do número 7007. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Nesse caso aqui, você tem que ir por tentativa mesmo. Ó, 7007. Aí você vai tentar. Ó, por 2, por 3, por 4, não pode. Por 3, a soma tem que existir por 3. 4 não pode. 5 também não pode. 6 também não pode. Você vai pegar os números primos, né? 5, 4 não. Você vai pegar aqui 5, 7. Vamos ver o 7 agora, né? 7. O 5 não pode. Então, o 7 a gente faz o quê? Ó? Tenta dividir por 7. Tentando dividir isso aqui por 7, vai ficar 1 vezes 7, 7. Para 7 nada, baixa o 0, ó. Coloca 0 aqui. Aí não pode, você baixa o outro 0, coloca 0 aqui, baixa o 7, dá 1 vezes 7, 7. Para 7 nada, dá 1001. Aí esse 1001 também não vai ser por nenhum desse. Você tenta por 7 novamente. Tentando por 7 novamente. 1 vezes 7, 7. Para 10, 3. Baixa o 0. 4 vezes 7, 28. Para 32. Baixa o 1. 3 vezes 7, 21. Para 21, nada. Ó. Então, é por 7 duas vezes. Então, isso aqui é 7. Ó, isso aqui é igual a 7 vezes 7. Agora, quem é o próximo número? Você vai testar aqui. Depois do 7 vem um 11, vem um 13. São números primos. Então, você vai tentar por 11. 1 vezes 11, 11. Para 14 dá 3. Baixa o 3, dá 3 vezes 11, 33. Para 33, nada. Então, ó, 13 é um outro fator, porque o resto deu 0. Tá vendo que o resto dando 0? Aí por 13 vai por 13, né? Que vai dar resto 0 também. Então, ó, isso aqui foi por 11, agora por 13, tá vendo? Então, fatorando isso aqui é 7 ao quadrado, vezes 11, vezes 13. Então, a fatoração em números primos do número 7007. Beleza, vamos lá. Olha só, os números primos, eles começaram a surgir por questões filosóficas, né? Ser estudado por conta disto. Essa ficar intrigado, né, com os números primos. Hoje a gente estuda mais ele por razões práticas. Exemplo disso é criptografia. A criptografia é o estudo das senhas, digamos assim. Né? Então, tudo que envolve criptografia é chamada criptologia, que é estudo de formar senhas, tá certo? Sistema de segurança. Vamos lá. Primeira coisa é que há infinitos números primos. Há infinitos números primos. Não quer dizer assim, o último número primo foi esse. Então existe, é um teorema,
Esse teorema nos afirma que existem infinitos números primos. Existem infinitos números primos. Não quer dizer que tem 2, 3, mil, milhão. Não, tem infinitos. Então nunca você vai encontrar o último número primo. Certo? Aqui tem uma demonstração desse teorema. Olha só comigo a demonstração. Aí o que é que acontece? Olha só comigo. Apresentaremos o teorema usando a demonstração por contradição. Ó. Suponha que existe um número finito de primos. P1, P2, P3 até Pn. Ó, até Pn. Agora a gente vai considerar esse número aqui. Ó, o produto até Pn mais 1. Ó, pelo teorema fundamental da aritmética, que não é primo se puder ser escrito como um produto de dois ou mais primos. Ou seja, esse número não é primo se eu puder escrever como um produto de dois primos. Mas para isso, eu tenho que pegar um desse cara aqui. Aqui tem ó, P2, P3, P4, PJ, ó, até PN, certo? Um PJ que seria o P10 ou P20 ou P1000. Então acontece, eu tenho que pegar um PJ e dividir Q. Só que se você pegar o PJ e dividir Q, você não divide. Por quê? Q menos, ó, Q menos isso aqui vai dar 1. Vai dar 1. Assim, essa subtração dando 1, nenhum número primo consegue dividir, nenhum número primo PJ. Então não há, ó, há um número primo fora dessa lista para dividir esse aqui, para dividir esse. Então, o que é primo, ou se ele for primo, né, e temos que, ó, este primo é o que, ou se ele for primo, ou um fator primo de que. Isso é uma contradição porque a gente supõe que todos os números primos estão nessa lista. A gente supõe que todo número primo está nessa lista. Consequentemente, há um número primo a infinito números primos. Ou seja, não tem um número primo. Você não pode listar todos os números primos, falar que está dentro dessa caixa. Vai existir um número primo fora. Certo? Vamos lá. Primo de Messerni. Eu vou falar aqui, deixa eu ver, já tem 27 minutos, quase meia hora de vídeo. A gente vai falar sobre alguns primos especiais aqui. Aí eu vou fazer um outro vídeo para não ficar tão longo, certo? Beleza? Abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.